A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos para mais uma palavra, do Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos estar meditando na palavra que Jesus disse: aquele que me ama guardará a minha palavra. Sobre isso nós estaremos hoje meditando. Amém, irmãos? Vamos antes orar ao Senhor, para que Ele venha nos dar a direção, venha falar conosco. Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais esta oportunidade de estarmos juntamente com os nossos irmãos, meditando, meu Deus, na Tua palavra. Toma, Pai Santo, a minha vida em Tuas mãos, para que tudo quanto eu falar, Pai, provenha de Ti. Não seja eu, mas o mover do Teu Santo Espírito nesse momento, Pai. Falando a cada vida, a cada coração, tudo que é necessário, Pai, ao nosso crescimento espiritual, para a nossa edificação. E as palavras, Pai, que sejam as palavras da vida eterna, Pai, porque esta é a Tua vontade. Assim peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, hoje nós vamos estar meditando, nesta palavra, que Jesus disse: aquele que me ama guardará a minha palavra, Por que é tão importante guardar a palavra de Jesus, Jesus, ele já orou por nós, já orou pela unidade da igreja, Nós vamos só ler, esses versículos, porque é muito importante. Para que se chegue a esta unidade, é importante isto, guardar a sua palavra. Então, quando a gente vê aqui no capítulo 17, vamos ver do versículo 20 a 23, aqui é o momento em que Jesus orava ao Pai, intercedendo pelos seus discípulos, Faz parte das últimas instruções que Jesus deu aos seus discípulos, Antes de ser preso, antes de ser crucificado, foram as últimas palavras que ele deixou aos seus discípulos, Então veja a importância dessas palavras, Então aqui Jesus fala sobre a unidade, Então, aqui Jesus, em determinado momento, passou a orar por nós, Estava orando por aqueles que estavam com ele, mas depois passou a orar por nós, É o que diz então esse versículo no capítulo 17, a partir do versículo 20, Então Jesus diz aqui, eu não rogo somente por estes, aqueles discípulos que estavam com ele, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Então veja a importância, Jesus já orou por esta unidade. Esta é a vontade de Jesus para nossas vidas, Que nós façamos parte desta unidade. Jesus disse: olha, eu e o Pai somos um, E Jesus, então, na oração, ele diz a sua vontade de que a gente faça parte, então, desta unidade, Assim, nós seremos um, Tanto com o Pai quanto com o Filho, A unidade perfeita, assim como Jesus diz, perfeitos em unidade, Então, esta é a vontade do Senhor para nossas vidas. Mas como é que nós chegamos, então,
a esta unidade, né? É por isso a importância dessa palavra que Jesus disse no 14:23, né? Jesus disse aqui no 14:23, aquele que me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então veja, a importância de se guardar a palavra, né? A palavra de Jesus. Ele disse, olha, aquele que me ama, né? Guardará a minha palavra, né? E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, né? Quando ele faz morada em nós, é que se realiza esta unidade, né? Aí passamos a ser um, né? Tanto com o Pai como com o Filho, né? Mas é necessário isto, guardar a sua palavra, né? É ser obediente à sua palavra, né? Então aqui diz que o Pai, meu Pai o amará, será amado do Pai, né? E viremos para ele e faremos nele morada, tanto o Pai quanto o Filho, né? Então, é importante, isto, né? Se a gente tão somente guardar a sua palavra, né? Então, a gente vê que a palavra do Pai, né? Foi Jesus quem trouxe a nós, né? Tudo que Jesus falou foi tudo o que ele ouviu do Pai, né? É importante a gente saber que a palavra do Pai é a verdade, né? Então, a nossa unidade, né? É nessa verdade, né? Estarmos todos na mesma palavra, né? É por isso que Jesus disse, olha, tudo que eu falei foi tudo que eu ouvi do Pai, né? Importante isso, a mesma palavra, né? Quando a gente vê aqui no capítulo 12, versículo 49 e 50, né? Ele diz assim, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Então, veja bem, que aqui Jesus diz uma coisa no capítulo 17, né? 17, versículo 17, né? Capítulo 17, versículo 17. Jesus diz assim, quando ele orava ao Pai, né? Pelos seus discípulos, que Jesus citou então esta palavra. Ele disse assim, né? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a verdade é a palavra do Pai, né? E a palavra do Pai só veio a nós através de Jesus, né? Por que é importante guardar a palavra? Porque a palavra, ela nos santifica, né? E é o que Jesus está dizendo aqui. Santifica-os na verdade, né? A tua palavra é a verdade. A palavra do Pai, ela nos santifica, não depende de nós, de nosso esforço, né? Nada que nós possamos fazer venha nos santificar. O que realmente nos santifica é a palavra do Pai. É por isso que é importante que a gente tenha em nós, guarde a palavra do Pai, que veio a nós através de Jesus, né? Esta palavra é que vai nos santificar e através desta palavra é que nós vamos receber dele o Espírito Santo, né? E assim, realmente, nós fazemos parte desta unidade que o Jesus já orou por nós, né? Então, nós temos que caminhar nesta direção, né? E Jesus já nos deu todo o caminho para se chegar ao Pai, né? Ele disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim.
Então, é nesse caminho que nós temos que trilhar, né? É na sua palavra, né? Porque é pela palavra do Pai que nós nos tornamos filhos, né? É importante que a gente adentre ao reino de Deus como filho, né? Não como servo, né? Porque a gente vê que o Pai deu em sacrifício o seu próprio filho, né? Para que nós tivéssemos vida, né? Vida eterna na presença do Pai, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? E no versículo seguinte diz, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, né? Então é importante a gente valorizar tudo o que foi feito por nós, né? O Pai entregou seu próprio Filho, né? Justamente para nos dar vida, né? Vida eterna, né? Então é importante que a gente valorize isto, né? E como é que nós podemos valorizar isto, né? Jesus diz, aquele que me ama guardará a minha palavra, né? As palavras de Jesus, elas são insubstituíveis, né? Nós não podemos trocar a palavra dele por outra palavra, né? E nem por uma outra coisa, né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas Jesus diz, aquele que me ama é aquele que guarda a minha palavra, né? Então é importante isso, né? Não é mérito nosso, não é sacrifício nosso, né? Nada que é nosso, mas aquele que ama é aquele que guarda, né? A sua palavra, né? Aquele que permanece na palavra de Jesus, né? Jesus disse lá no capítulo 8, né? Versículo 31 e 32, né? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é importante isto, né? O que nos liberta é a verdade é a palavra do Pai, né? E a palavra do Pai só vem a nós através de Jesus, né? Por isso Jesus também é a verdade, né? Porque o Pai é a verdade e o Filho também é a verdade. E nós seremos também da verdade quando recebermos dele o Espírito Santo da verdade, né? Aí seremos um. Por que é importante ter o mesmo Espírito, né? Somente aquele que tem o mesmo Espírito realiza as mesmas obras, né? Que obras? Obras de salvação, né? A gente vê que o Pai entregou seu próprio Filho justamente para nos trazer salvação, né? Então, salvação é quando nós temos em nós o mesmo Espírito, nós também temos a mesma vontade, né? Vontade que vontade? Vontade de levar salvação a outras pessoas, né? Porque Jesus disse lá, né? Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, né? Então, esta vontade de salvação não vem da carne, ela vem do Espírito. Quando nós temos em nós o Espírito Santo, né? Esta vontade vem do Espírito, né? E nós passamos, então, a dar fruto, né? Fruto para a vida eterna, né? Porque foi para isso que nós fomos escolhidos, né? Jesus disse, olha, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda, né? Então, nós fomos chamados, fomos escolhidos, né? Para dar fruto, né? Fruto que permanece para a vida eterna, né? E fruto é a palavra, né? A verdade, ela permanece para sempre. Por quê? Porque a verdade é Jesus, né? Ele é a verdade, né? Então, é nessa verdade que nós temos que permanecer, né?
é importante que a gente conheça a verdade, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Quando nós conhecemos a verdade, nós nos libertamos da mentira, né? Que mentira? Mentira são as coisas deste mundo, né? Que não nos leva à presença do Pai, né? Quando nós temos em nós o Espírito Santo, o Espírito é que vai nos libertando, sabe? Libertando o quê? Das coisas deste mundo, né? Porque Jesus já disse lá que nós não pertencemos a este mundo, Ele já nos tirou deste mundo. É o que diz aqui no capítulo 15, versículo 19. Eu vou ler aqui, que diz assim, olha, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Então, nós já fomos separados do mundo, né? E quando nós temos o Espírito Santo, ele vai nos separando das coisas do mundo, sabe? Por quê? Porque é importante isto, que pela palavra, né, nós somos santificados, né? E pela palavra nós recebemos dele o seu Espírito. E o Espírito Santo em nós é que passa a fazer as obras, né? As obras que agradam ao Pai, né? Jesus mesmo disse assim, olha, o Pai que habita em mim é quem faz as obras, né? Da mesma forma, somos nós também. Quando nós recebemos em nós o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, né? É o mesmo Espírito do Pai, né? É Ele, então, que vai realizar as obras, né? Então, é importante que a gente tenha o Espírito Santo, né? Mas para ter o Espírito Santo, é necessário isto que nós lemos lá no 14:23. Aquele que me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, né? Pelo Espírito Santo. Então é importante isso, guarde a palavra do Senhor, né? Porque a palavra dele é insubstituível, né? E a verdade é uma fonte inesgotável, né? Jesus disse, olha, quem tem sede, vem a mim e beba, né? Então, água é a palavra de Deus, né? Então, é essa água que vai nos santificar, né? Então, todo aquele que tem sede, Jesus disse, olha, vem a mim e beba, né? Então, essa fonte é uma fonte que nos leva à vida eterna, né? Então, é importante que a gente beba desta água, né? Pão também representa a mesma coisa, a palavra de Deus, né? Jesus disse, olha, eu sou o pão da vida, né? Então, é desse pão que nós temos que nos alimentar. Então, santificação a gente vê que não depende de nós, não depende do nosso esforço, né? A santificação vem através da palavra do Pai, né? Que veio a nós através de Jesus. Esta palavra em nós é que nos santifica, né? Vai trabalhando em nós, né? E vai nos separando do mundo, né? Porque nós não pertencemos a este mundo, né? Nós pertencemos ao reino celestial. Por quê? Porque Jesus já fez isso por nós, né? Então, por isso que nós temos que caminhar nessa direção, né? Porque a palavra diz assim, olha, aqueles que são da terra é da terra e fala da terra, né? Então, tem pessoas assim, que é da terra, né? E fala da terra, mas nós somos diferentes porque nós não somos da terra, né? Por isso as coisas terrenas não podem nos afetar, né? Nós não podemos deixar nos envolver pelas coisas deste mundo, né?
Jesus deu o exemplo a nós, né? Quando ele andou sobre as águas, né? Sobre o mar. Mar representa o mundo, né? Andar sobre o mar é ter domínio das coisas do mundo, é não se deixar contaminar pelas coisas do mundo, né? Mas é necessário isso, que nós tenhamos o Espírito Santo, né? Porque é Ele quem faz esta obra em nós, né? Ele vai nos libertando das coisas deste mundo. Por quê? Porque o mais importante é a vida eterna, né? As coisas deste mundo podemos ter tudo, né? Mas se não tivermos a vida eterna, né, não valeu de nada, né? Então, importante é isso. Viver dentro da porção que Deus nos dá, né? É Ele quem acrescenta, né? Quando a gente coloca a palavra em primeiro lugar, né? É importante isso. No capítulo 1, né? Eu vou voltar aqui e falar do princípio de tudo, né? Olha, diz assim, capítulo 1, versículo 1, né? Eu vou ler só aqui vou ler um trechinho, né? Para que a gente entenda a importância da palavra na nossa vida, né? Então diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então veja, no princípio de tudo era o Verbo, né? Verbo é a palavra, né? E quem é a palavra? A palavra Jesus, né? Ele é o princípio de tudo, é isso que nós temos que entender, né? Que tudo começa nele, né? E é ele, olha, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, ele quem faz todas as coisas, né? Assim como trabalhou na terra, né? Deu vida à terra, assim também é na nossa vida, né? É Ele que cuida de tudo, né? Assim como tudo, Ele não só criou, tudo é sustentado pela palavra, né? A gente vê o universo, tudo, né? Tudo tem vida, tudo tem movimento, né? E a vida na terra ela se renova, né? A gente vê na natureza, os animais, as aves, tudo, mesmo os planetas, né? Que a gente acha que não tem vida, mas eles estão sempre em movimento, sabe? Então, Deus é um Deus de vida, é um Deus de movimento, né? Então, é importante isso, assim como Deus trabalhou, né? Em todo o universo, também irá trabalhar na nossa vida, né? É Ele que nos dá a vida. Aqui diz que sem Ele, nada do que foi feito se fez, né? Jesus disse, olha, sem mim, nada podereis fazer, né? Então, nós não podemos fazer nada, né? Sem Ele. De nosso próprio entendimento, né? Nosso próprio esforço, né? Jesus disse, olha, sem mim, vocês não podem fazer nada, né? E quando a gente faz as coisas sem a direção de Deus, né? Que nem o caso de Pedro, né? Quando foi pescar lá, ele chamou os discípulos, ele falou, vou pescar, todo mundo, vou também, né? Mas foi sem a direção de Deus, né? E trabalharam a noite toda e não pegaram nenhum peixe, né? Quer dizer, sem a direção de Deus, o esforço é inútil. Somente quando amanheceu o dia que teve o encontro com Jesus, né? Que Jesus deu a direção a ele. Lança a rede, né? À direita do barco e achareis, né? Foi quando eles encontraram peixe, né? Peixe em abundância. Então é assim, né?
a gente tem que estar sempre na direção de Deus, né? Então, é importante isso. E quando nós temos o Espírito Santo, né? Nós somos dirigidos por Ele. Por quê? Porque nós perguntamos a Ele, né? Pai, para onde que eu vou, né? Qual a direção? O que fazer, né? E Deus nos responde através do seu Espírito, né? Então, é importante isso, que a gente passe a ser guiado por Ele, né? E o objetivo justamente do Espírito Santo é de nos ensinar todas as coisas. Nós não precisamos de ensinamentos de fora, né? Deus que então nos ensina, nos dirige, né? Nos guarda, nos protege. Mas é importante isso, que a gente coloque a palavra em primeiro lugar, né? E a palavra é Jesus, né? E lendo aqui mais, olha, no versículo 5, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam, né? Então, aqui no 4 diz assim, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, né? Então, a vida é só em Jesus, nós não encontramos vida em outro lugar, né? Vida eterna é só em Jesus, né? Ele é a vida. E aqui diz que a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam, né? Deus é luz, né? Então, quando Jesus veio aos judeus, né? Eles não aceitaram, né? Jesus como filho de Deus, né? Rejeitaram. Mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Então é importante isto, né? Aqui no 14 diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, né? Então o verbo é o Senhor Jesus, ele é a palavra, né? Que se fez carne e habitou entre nós, né? Então, é importante isto, que as pessoas guardem a palavra. Aquele que não guarda a palavra, né? Ele não tem vida, né? Por quê? Porque Jesus disse, lá no capítulo 6, 63, Jesus disse assim, olha, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, né? Então é importante guardar a palavra, porque através da palavra passamos a ter vida, né? É através da palavra que nós recebemos do seu Espírito, né? Então, é importante isso, né? Jesus disse, olha, eu e o Pai somos um, né? Então, é importante que a gente caminhe nessa direção, né? Da unidade que Jesus já orou por nós, né? Então, aqui no 14:26, né? Fala aqui do Espírito Santo, né? E aqui diz assim, olha, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o Espírito Santo é Ele que nos ensina todas as coisas, né? É confiar nele, né? É confiar no Pai, né? Que é Ele que nos orienta, Ele que nos ensina, né? Através do seu Espírito. Tudo que nós perguntarmos a Deus, Ele nos responderá, né? Deus não vai responder se a gente não perguntar, né? É bom perguntar, olha, é para cá ou é para lá, né? É isso ou é aquilo? Então, mesmo nos mínimos detalhes, né? Nós sempre perguntamos porque nós temos que abrir esse diálogo com Deus para conhecer o Pai, né? Nós só conhecemos o Pai
quando há um relacionamento com o Pai, né? É importante isso, né? Nos relacionarmos com Deus, né? É assim que nós conhecemos a Deus, assim como nós conhecemos as pessoas também, né? Às vezes você fala, não, eu conheço fulano, mas às vezes você conhece de nome, mas você só conhecer realmente é quando você tem um diálogo com ele, né? Você convive com a pessoa, né? Aí você passa a conhecer a pessoa, né? Assim é com relação a Deus, né? Quando nós nos relacionamos com ele, é que nós então vamos conhecendo, né? É importante isso, né? É saber como Deus opera, né? Quando ele está falando conosco, né? A gente precisa perceber, né? Porque Deus fala conosco o tempo todo, né? Mas nós temos que estar ligado a ele, né? Porque senão nós não percebemos, né? Às vezes estamos tão envolvidos com as coisas do mundo, né? Que não percebemos isto, né? Mas é importante quando a gente está no Espírito, né? A gente percebe, né? Essas coisas espirituais, né? Por isso é importante ter o Espírito, né? O Espírito é quem nos orienta, né? Nós, pelo Espírito, sabemos se as coisas que vêm a nós, se é de Deus ou não, né? A gente sabe, né? Pela direção do Espírito. Quando não de Deus, o próprio Espírito Santo se entristece, né? Quando a gente faz alguma coisa que não agradou a Deus, o próprio Espírito Santo se entristece, né? Aí nós sabemos que, não é por aí, né? Então a gente sempre procura fazer o que agrada a Deus, né? Andar sempre na direção do Espírito, né? Ele é que vai então nos direcionando, vai nos ensinando, né? E nos lembra também de toda a palavra, por isso que é bom guardar a palavra, né? Por quê? Porque em todo momento o Espírito Santo nos faz lembrar da sua palavra, né? Então, isso evita que a gente faça, né? Coisas que desagradam a Deus, né? Por quê? Porque naquele momento a gente sabe, a palavra diz isto, né? Então é importante isso, por isso a importância de guardar a sua palavra. Então aqui no 14, 26 diz assim, olha, é o que nós vimos aqui, né? Que ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, né? E aqui uma palavra importante, né? Que Jesus disse assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize, né? Então, ele já nos deu desta paz, né? Mas nós temos que viver esta paz. Saber que o inimigo, ele vem para nos tirar essa paz, né? Então, nós temos que... por isso que é importante a gente ter uma direção espiritual, né? Porque às vezes a gente acaba se envolvendo, né? Em coisas que mais para frente tira a nossa paz, né? Então é sempre bom ter a direção de Deus, né? Para que a gente não fique preso, né? Às coisas deste mundo, né? A gente, por exemplo, quando faz alguma dívida, né? Eu vou pagar tal, né? A gente acaba entrando em situações que nos leva depois a ter uma situação difícil, porque às vezes a gente nem sabe se vai saldar aquela dívida, né? A preocupação, né? Nos tira a paz, né? Então é melhor esperar no Senhor, né? Ele acrescenta, Ele nos dá direção, fazer tudo dentro da sua vontade, né? Por quê? Porque quando nós fazemos tudo em cima da palavra,
nós somos sustentados pela palavra, né? Dirigido pelo Espírito, né? Então é importante isso, porque nós temos que perguntar, olha, será que eu entro nessa dívida, né? Ouça a voz do Espírito, né? Por quê? Porque a gente sabe que o devedor, ele se torna servo do credor. O devedor, ele está sempre devendo satisfação ao credor, né? Então, para que a gente não entre debaixo de servidão, né? É bom perguntar ao Senhor, né? Por quê? Porque em Cristo nós já somos livres, né? Então, o cuidado é não passar de filho para servo, né? A gente é filho, filho é livre, né? Mas não nos metermos debaixo de servidão, né? Essa liberdade é que nós temos que preservar, né? Então, é importante isso. Aqui no 16:13 também diz do Espírito, né? Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então é assim, olha, a gente não tem que se preocupar, né? Porque ele é que nos guia em toda a verdade, né? Verdade é a palavra do Pai, nós já vimos, né? Ele vai nos guiar em toda a verdade, né? Em toda a palavra. Então, a palavra, nós temos que caminhar. Quando nós estamos no caminho, né? Jesus disse, olha, eu sou o caminho, né? Andar nesse caminho é andar na sua palavra, né? Então, é importante isso, que a gente caminhe, né? Se é um caminho, é onde nós devemos caminhar, né? E nesse caminho é que nós vamos conhecer a verdade, e a verdade nos libertará, né? Então é importante isso, e a verdade nos levará à presença do Pai, né? Que é mais importante, a nossa salvação. Jesus disse uma palavra que eu só queria deixar aqui para os irmãos, porque é importante neste momento, né? Porque Jesus diz assim, olha, no capítulo 6, versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este, então, Jesus está dizendo, trabalhai não pela comida que perece, né? Mas pela comida que permanece para a vida eterna, né? Então é importante isto, né? Que a gente trabalhe para levar as pessoas, né? Porque esta é a vontade do Pai, né? E aqui diz que o qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Deus Pai o selou, né? Jesus é aquele que o Pai enviou, né? Por isso, é importante que a gente permaneça na sua palavra, né? Não saia das palavras de Jesus, porque Jesus disse assim, olha, a minha doutrina não é minha, mas do Pai que me enviou, né? Então, doutrina são os ensinamentos do Pai que Jesus trouxe a nós, né? É nesses ensinamentos, é nesta doutrina que nós devemos permanecer, né? Então é importante isso, não sair da doutrina verdadeira, que é a doutrina do Pai, né? Então é importante isto. E dar testemunho da verdade é assim. Jesus disse, olha, eu para isso nasci, para isso eu vim a este mundo, a fim de dar testemunho da verdade, né? Verdade que é a palavra do Pai, né? Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz, né? Então é importante dar ouvido
a palavra do Senhor, né? Que é a palavra do Pai, né? A palavra que Jesus trouxe a nós. Amém, irmãos? Então hoje nós vamos ficar por aqui, né? Se Deus quiser, semana que vem estaremos de volta, né? Com aquilo que o Senhor nos der. Amém, irmãos? Então vamos só agradecer ao Senhor, né? Por mais esse dia, por mais esse momento, que Ele continue conosco, nos ensinando, né? Nos dirigindo, nos abençoando, e que a sua palavra venha nos santificar, né? Que nós sejamos todos santificados na verdade, né? Porque a verdade, ela nos santifica, né? É onde nós devemos permanecer. Amém, irmãos? Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais esse dia, por mais esse momento em que estivemos meditando, meu Deus, na tua palavra. Que a tua palavra, Pai, adentre a cada coração, Pai. Nós cremos, Pai, que a tua palavra não voltará vazia, Pai. Ela prosperará para o motivo pela qual foi enviada. A cada vida, a cada coração, que estas palavras venham germinar, venham crescer, venham dar muito fruto, meu Deus. Que tudo seja, meu Deus, para a tua honra e glória, Pai. Esteja conosco, esteja na direção de tudo, Pai, em todos os momentos, Pai. Assim pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Se Deus quiser, até a próxima. Deus abençoe a todos.